Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no finalzinho da primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Tiago, nós podemos ouvir a alegria que é ser mensageiro da palavra, isto é, a alegria que é ser um arauto de Deus, a alegria de quem propaga a verdade. Diz aqui São Tiago: meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro o reconduzir, saiba este, que foi reconduzido, saiba este, que aquele, o que conduziu a verdade, que aquele que reconduz um pecador desencaminhado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Vejam aqui a graça que Deus concede àquele que reconduz um pecador, que tira alguém do erro. É uma alegria, é uma caridade maior do que aquele que dá de comer a quem tem fome. Porque, e pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo um desmerecimento ao ato de misericórdia corporal que é dar de comer a quem tem fome. Isso é maravilhoso e nosso Senhor recompensará. Ele disse que não deixaria de dar uma recompensa nem àquele que dá um copo d'água por amor a Ele. Então, nosso Senhor não se deixa vencer, meus santos, em generosidade. O Senhor é muito bom para com todos. Então Ele recompensa grandemente, mas muito mais generosamente Ele concede a sua graça àqueles que realizam obras de misericórdia, obras espirituais, de misericórdias espirituais. Isto é, se você dá de comer a quem tem fome, nosso Senhor o recompensará. E se você reconduz um pecador ao caminho da verdade, nosso Senhor o recompensará ainda mais. Então, que alegria poder transmitir a verdade, que alegria ser um arauto do Evangelho, um arauto da verdade, um arauto da vontade de Deus, que é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, esta não é uma alegria apenas para o padre que prega o Evangelho. Essa não é uma alegria apenas, como hoje é sábado, não é uma alegria apenas para os catequistas, digo isso porque geralmente as catequeses acontecem principalmente no sábado. Esta não é uma alegria apenas para os catequistas, essa é uma alegria que Deus quer conceder a todos nós. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Este é uma alegria que nós precisamos todos desfrutar, cada um no seu estado de vida. Mas para isso, nós precisamos ter fé e ter coragem.
Fé em tratar a palavra de Deus como aquilo que ela é, palavra de Deus. Então, fugir de todo relativismo, né, de todo subjetivismo no qual este mundo vive e que diz, não tem nada a ver, isso é pecado para você, não é pecado para mim. Então nós vamos pegar a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Então sair de todo relativismo e ao mesmo tempo ter coragem de anunciar o Evangelho para um mundo muito cheio de si mesmo, para um mundo que não quer ser mais ensinado. O mundo, ele quer ser acolhido, isto é, me acolha como eu sou e não me corrija em nada. Me acolha como eu sou, aceite os meus erros e não só aceite os meus erros, chame-os como virtude. Chame-os, os meus erros, como se fossem realidades tão dignas quanto aquelas virtudes apresentadas pela revelação divina. Então, para um mundo como esse, soberbo, e meus santos, quando eu falo para um mundo como esse, a minha expressão, eu sei que ela é muito limitada, pode dar a entender que eu me refiro simplesmente ao mundo lá fora, mas existe muito deste mundo lá fora, aqui dentro, em mim, quando eu contradigo a vontade de Deus, quando eu me rebelo contra a vontade de Deus, quando eu escamoteio, quando eu liquefaço, quando eu diluo a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, para que se adequem à minha vontade, ao meu jeito, à minha cabeça. Por quê? Porque a vontade de Deus, os mandamentos de Deus são muito exigentes, não podem ser assim mais atualmente. Então existe muito disso dentro de nós e nós precisamos, então, e aí nós vamos para o Evangelho, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda um coração de criança. O Evangelho diz aqui, Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque delas é o reino dos céus. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino dos céus como uma criança, nele não entrará. E o que é, meus santos, ser uma criança diante de Deus? O que é uma criança? Uma criança, se ela não estiver contaminada pelo egoísmo, mas uma criança, ela é confiante, ela confia na palavra do pai, na palavra da mãe. Uma criança, ela é dócil, ela se deixa guiar. O pai a toma pela mão e a conduz, e ela segue sem pestanejar, porque é o pai que a guia, é a mãe que a está guiando, e ela se deixa guiar. Ela é confiante, ela é dócil, ela é total abertura, isto é, ela está sempre disposta e sempre querendo ouvir e aprender. Ela até pergunta muito, porque ela quer compreender, ela quer conhecer cada vez mais, e ela é humilde. É próprio das crianças a humildade. Por quê? Porque ela se sabe pequena. Se amanhã não fosse domingo, nós iríamos celebrar São Filipe Neri, que dizia para os seus discípulos: sejam pequenos, sejam humildes, siate bassi, siate humili. Sejam pequenos, não queiram ser grandes aos próprios olhos, nem sejam arrogantes, sejam pequenos, sejam humildes. E que alegria, e como é providente dizer tais palavras num sábado em que nós recordamos a nossa mãe, pequena e humilde diante de Deus. Ele olhou para a pequenez da sua serva, ele olhou para a humildade da sua serva. Meus irmãos, esta palavra de nosso Senhor,
Aqui estamos em Marcos, capítulo 10, versículo 13, em que Jesus adverte os seus discípulos que eles precisam ter um coração de criança. Ela vem imediatamente após, se vocês pegarem a Sagrada Escritura e pegarem o capítulo 10, vocês vão encontrar lá no versículo 5, Jesus está dialogando com os fariseus. Os fariseus vêm a ele e perguntam se pode dar uma carta de divórcio. Jesus diz que não. Eles contradizem e afirmam, mas Moisés permitiu dar uma carta de divórcio à mulher. E Jesus diz, foi por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Então, de um lado nós temos a dureza do coração, o coração arrogante, orgulhoso, que contradiz, que retruca, que não aceita a vontade de Deus. Por outro lado, nós temos o coração de criança, que é humilde, que é dócil, que é confiante, que aceita a vontade de Deus e que a ela se adequa, que não quer mudar a vontade de Deus para adequá-la a si. Eu não quero adequá-la a mim, mas eu me mudo a mim mesmo para que eu me adeque, para que eu me converta à palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de nosso Senhor hoje é para todos nós. Se nós não nos fizermos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. Precisamos então nos colocar frequentemente em oração e pedir a Deus aquilo que só Ele pode fazer. Meus santos, nós não podemos mudar o nosso coração. O nosso coração, ele foi ferido pelo pecado. O nosso coração, ele é facilmente ludibriado, enganado, iludido. O nosso coração, ele tende a querer ser senhor de si mesmo, dono de si mesmo, ele mesmo dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Esta foi a tentação dos nossos primeiros pais e esta continua sendo a nossa tentação. Constantemente nós queremos de alguma maneira nos rebelar contra a vontade de Deus e nós precisamos pedir a nosso Senhor que transforme o nosso coração, nos conceda a graça da humildade, nos mostre como é belo e necessário nos colocarmos no nosso lugar de pequenez diante de Deus, porque quando nós nos colocamos no nosso lugar, Deus nos eleva para o seu lugar. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez, Ele nos atrai para o seu coração, porque o pequeno é irresistível a Deus. Isto é, Deus se sente atraído por aquele que se humilha, que se coloca no seu lugar. Vamos dizer, de acordo com a palavra de Deus de hoje, Deus se sente atraído pelas criancinhas. Quando nós nos reconhecemos no nosso nada, na nossa pequenez, na situação em que nós nos encontramos, apresentamo-nos diante dele com as mãos vazias, mas estendidas para receber as suas graças. Sejamos pequenos, sejamos humildes, fechemos o nosso coração às propostas da serpente que quer que nós sejamos arrogantes diante de Deus, pois é a única maneira, meus santos, de nós acolhermos a vontade de Deus como aquilo que ela é, vontade de Deus. Senão, constantemente o nosso coração vai se revoltar com os mandamentos de Deus, dizendo que os mandamentos de Deus são duros demais, dizendo que a vontade de Deus é muito exigente. E isso é necessário que nós peçamos para nós, que nós entremos na escola da Virgem Maria, que nós sejamos pequenos, humildes, criança, dóceis, que nós confiantemente nos deixemos guiar pela vontade de Deus na nossa vida,
nas grandes e nas pequenas circunstâncias, para que, quando nós pregarmos aos outros, voltamos aqui novamente para a primeira leitura de hoje, a alegria de quem reconduz um pecador, de modo que, quando nós pregarmos aos outros esta verdade crida e vivida por nós, terá uma eficácia grandiosa na vida daquele para quem nós pregarmos esta verdade. Porque é certo, é verdadeiro que a palavra de Deus tem o poder por ela mesma. Sem sombra de dúvidas, a própria palavra, por ela mesma, tem uma força e uma autoridade transformadora. Mas é verdade que quando uma pessoa cheia do amor de Deus, cheia da autoridade de Deus, cheia da intimidade com Deus, quando ela prega, aquela palavra pregada, ela é arrebatadora. A primeira leitura de hoje, retirada de São Tiago, afirma isso noutra situação. Diz que a oração fervorosa do justo tem grande poder. A oração é sempre eficaz. Mas quando a oração brota de um coração justo, de um coração santo, de um coração dócil, de um coração humilde, ela é arrebatadora. Por quê? Porque tudo aquilo que procede de uma pessoa unida a Deus, ela vem munida, ela vem acompanhada pela força do próprio Deus. Uma pessoa unida a nosso Senhor, e quanto mais unida, mais verdadeira esta minha afirmação, a gente quase que não consegue diferenciar a ação dela e a ação de Deus, porque ela está muito unida a Deus. E a oração, meus santos, mais do que nunca faz com que isso aconteça. Quando nós rezamos, nós nos unimos a Deus. Quando nós rezamos, e é claro, e se estivermos em estado de graça, esta afirmação, ela vai à plenitude, ela se torna plenamente verdadeira. A oração é sempre eficaz. Mas se você estiver em estado de graça, você se une a nosso Senhor. Se você estiver em estado de graça, você começa a ter os mesmos sentimentos de nosso Senhor, os mesmos desejos de nosso Senhor. Você começa a desfrutar tudo a partir da luz de Deus. Na tua luz, contemplamos a luz. Começamos a ver as coisas, a experimentar as coisas e a ensinar as coisas a partir de Deus. Então, quando você prega na autoridade de Deus. Quando você aconselha na autoridade, na unção, no Espírito de Deus. Quando você ensina alguém, você ensina na luz, na autoridade, na unção de Deus. E é por isso que aquela realidade, tentando encontrar uma outra palavra, a palavra é teândrica, né? Aquela realidade de uma pessoa unida a Deus, tudo aquilo que ela faz é uma realidade humano-divina, é uma realidade que ele faz, mas que ele faz movido, sustentado, né? e guiado pela graça de Deus, seja aqui na oração fervorosa do justo que tem grande poder, seja na pregação da palavra, no ensino da palavra do justo que tem grande poder, isto é, o ensino do justo tem grande poder, a oração do justo tem grande poder, o sofrimento do justo tem grande poder. Justo aqui, santo, justo aqui, unido a Deus. A oração de quem está unido a Deus tem grande poder. A pregação de quem está unido a Deus tem grande poder. O sofrimento de quem está unido a Deus tem grande poder. A esposa muito unida a Deus tem grande poder para a sua família. O sacerdote justo, unido a Deus, tem grande poder para a sua comunidade.
Percebe aqui, meus santos, como é importante nós pedirmos então para nós que nos conceda esta graça de um coração de criança, de um coração pequeno, de um coração humilde, porque o coração pequeno, o coração humilde, o coração de criança está muito unido a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.